Olá pessoal, tudo bem? Sou Luiz Cláudio, criador do canal Reforço em Matemática e Raciocínio Lógico. Se inscreva no canal, curta, ative o sininho e compartilhe meus vídeos. Hoje a gente vai falar sobre estudo de sinais de funções de primeiro grau, tá? A função do tipo f de x é igual a x mais b, muito comum. Eu não vou falar nada assim, especificamente de função afim e tal. Vou primeiro grau e vamos ver o estudo de sinais, tá? Bom, vou pegar uma forma bem básica e prática, né? Aqui está a função fx, né, na forma genérica, ax mais b. Esse a é o coeficiente angular, é o que vai te dizer se a função é crescente, e se for crescente a inclinação dela vai para o lado direito, e dizer se a função é decrescente a inclinação vai para o lado esquerdo. E também vai te dizer se a função... Pode também, no caso, quando for zero, aí deixa de ser uma função do primeiro grau. Aí você vai ter uma função constante que vai permanecer só esse b, que é o coeficiente linear que a gente fala. Eu nem falei muito sobre ele, mas vamos lá. Esse tipo de função sempre será uma reta ou um segmento de reta, dependerá do domínio da função, né? E os coeficientes a e b, onde a é chamado de coeficiente angular, que eu acabei de falar agora mesmo. E o coeficiente angular é responsável pela inclinação da reta, que eu acabei de dizer, né? Consequentemente, é responsável por indicar se a função é crescente, decrescente ou constante. Constante se o coeficiente a for zero. Nesse caso, a função deixará de ser uma função de primeiro grau, né? Analisando as situações da inclinação de uma reta a partir do sinal do coeficiente. Olha, se o a for igual a zero, aí você vai ter no f de x aqui, ó, o lugar que seria o a, esse lugarzinho que seria do a, um zero, que é igual a zero. Aí esse termo ax ele vai zerar. Vai zerar o x também, que é uma multiplicação de zero vezes qualquer coisa, zero. Então vai ficar só o b aqui. Então a gente vai ter o que? F de x igual a zero mais b. Então f de x igual a b. Isso aqui é uma constante. E o gráfico será uma reta horizontal, passando em b no eixo y do plano cartesiano. Essa observação em azul foi o que eu acabei de falar em cima, com relação a quando o a for zero, a função deixa de ser caracterizada como de primeiro grau, pois o termo x, que é de grau 1, ele desaparece, né? Aqui eu peguei um exemplo. Eu peguei um exemplo aqui do a igual a zero, peguei aqui a função fx igual a 3. Não existiu o termo ax, porque o seu a igual a zero vai sumir ele e o ax, né? O próprio a vai multiplicar o x e vai sumir. Então vai ficar só o 3. Então aqui poderia ser, por exemplo, eu vou dar um valor, poderia, vamos na forma genérica, AB, AX mais 3. E o 3 aqui é o B. Então se esse cara aqui é zero, o A é zero, então ficaria 0 vezes x, né? Mais 3. Então, consequentemente, a gente ia ter o quê? Que o f de x seria igual a 0 mais 3. E por fim, f de x igual a 3, que é essa função constante aqui. Pode ser qualquer outro valor, tá? No lugar do 3 poderia ser qualquer número definido, né? 10, 1000, 1.000.000, enfim. Aí, essa reta passaria onde, gente? Ela ficaria paralela aqui, ó, ao eixo OX. O eixo OX, esse é o eixo X, ó. Esse aqui é o eixo Y. Eixo Y aqui. Então, esse ponto aqui é y igual a 3, que é a constante onde a reta passaria, né? Essa reta aqui seria essa função constante, x igual a 3. Se porventura se a gente tivesse uma função, sei lá, f de x igual a menos 4, ela passaria também no eixo y, mas aqui para baixo, ó, abaixo da reta paralela x, né? Aqui é menos 1, aqui é menos 2, aqui é menos 3 e aqui no menos 4. Essa reta passaria aqui, ó, tá? Não vou fazer com régua não, vou pegar aquela lá em cima, mas passaria aqui, tá? Ó, aqui ficaria a reta da função constante y igual a 4, menos 4, tá?
Veja bem, se A é maior do que zero, aí quer dizer, maior ou menor não vai ser mais constante, não vai ficar mais paralelo ao eixo x, porque ela vai ter uma inclinação, ou inclinada para a direita ou para a esquerda. Você vai saber que ela é inclinada para a direita quando o A é positivo, né? Ou seja, A maior do que zero, a reta terá uma inclinação do tipo crescente, olha, ó, está tombada para a direita, tá? Inclinação para a direita, tá? Depois que a gente definir a raiz, vamos supor que a raiz seja aqui, tá? Menos b sobre a. Vamos dizer que seja a raiz. Então, vai passar o eixo x aqui, né? Então, a gente vai ter valores positivos para cá, à direita da raiz, e negativo à esquerda da raiz, tá? Isso aqui é interessante saber isso para definir isso depois quando for fazer a leitura na gradezinha. Do mesmo jeito, da mesma forma, quando a gente for fazer, quando você achar, quando for o A for negativo, ou seja, menor do que zero, a reta terá uma inclinação do tipo decrescente. A função será decrescente quando você tiver o A menor do que zero. Então a inclinação vai ser para cá, para a esquerda, tá? Então também, quando a gente encontrar a raiz dessa função, e isso aqui a gente vai falar nisso já, tá? Daqui a pouco, como achar a raiz e tudo mais. A gente vai ter ela positiva agora para cá, ó, à esquerda da raiz, o contrário da de cima. E a direita vai ser negativo. Tá? Isso da parte de cima do gráfico OX, tá? Na parte de cima do eixo OX que está aqui, ó. Tá? Continuando. A raiz da função. Vamos falar um pouco da raiz da função para poder a gente começar a detalhar mais essa. A raiz da função é o valor de x que zera a função, anula a função. Tá? Então, se eu tenho aqui essa função, ó, f de x igual a x mais b, peguei com vírgula e tudo aqui, tá? Aí, como que eu faço para achar a raiz dessa função? Olha, primeiro eu quero que vocês saibam que f de x, ó, é exatamente igual a y. Então eu posso substituir. Então eu posso reescrever esse em cima que eu circulei, reescrever dessa forma aqui, ó. No lugar de ser f de x aqui, ó, eu botei y. Y é igual a x mais b. Se eu quero achar a raiz, eu vou igualar isso a zero. Ou seja, eu vou substituir o y aqui por zero. Esse y eu vou substituir por zero. Então vamos lá, ó. Se eu substituir esse y por zero, olha o que eu tenho. Vou passar até isso aqui, ó. Porque onde era y aqui, ó, onde era y, eu botei zero. Então, zero é igual a x mais b. Isso aqui já é uma equação do primeiro grau. Tá? Ó. Observe que isso é uma equação do primeiro grau. Ó. Agora, se você montar ela como se estivesse olhando do espelho, ela vai ficar, entre aspas, né? Que do espelho ficaria mais diferente. Mas você repara que ela vai ficar dessa forma aqui, né? Porque eu só troquei de posição todo mundo. Então, não troquei sinal de... Quando eu troco todo mundo no mesmo instante de lugar, de lado de sinal de igual, eu não mudo o sinal de ninguém. Tá? Porque uma coisa compensa a outra. Daí, a solução dessa equação será a raiz da função, ou seja, ó, por isso que lá em cima estava colocando menos b sobre a, para mostrar a reta onde cortava na raiz do eixo x. E quando você pega essa equação genérica para achar a raiz dela, eu igualo a zero. Sempre que você quer achar a raiz da função, você iguala a zero e resolve, tá? Porque igualar a zero, você fazer y igual a zero. Na verdade, aqui, a gente se inverter, na verdade, a gente teria o que? Ax mais b igual a y. Esse y aqui é f de x, né? Só visto do lado contrário. Então, quando eu boto y igual a zero, eu tenho a equação. Eu tenho a equação igualando a zero. Ax mais b igual a zero. Eu passo o b para o lado de lá do sinal de igual, ele muda a operação de soma para subtração. E o a que está aqui multiplicando o x, ele passa para a operação inversa, que é a divisão. Então, passa dividindo para lá. Aqui está a raiz, ó, da função. Na forma genérica, essa forma que eu indiquei aqui, ó, essa forma aqui. Ok? Aqui tem um exemplo logo abaixo. Tem esse exemplo aqui, ó, f de x. Vamos achar a raiz dela. Ali já está feito, tá? Eu quero mostrar você passo a passo. Para quem está aprendendo agora é muito bom. Ó, eu quero achar a raiz dessa função. O que eu faço? Eu igualo a zero. Igualar a zero faz f de x está aqui igual a zero.
lembrando que f de x também é igual a y, tá? Eu posso botar y no lugar desse cara aqui, ó, tá bom? Igual a zero. Então aqui eu tenho eu tenho uma equação do primeiro grau, né? Desse jeito aqui, ó, botando na posição mais comum. Então resolvendo, eu vou passar o 2 o menos 2 para o outro lado, ele muda a operação de subtração para adição. Eu quero isolar o 2 que está multiplicando do lado de cá e passo para cá dividindo aqui para baixo. Ó. Então eu tenho 1, ou seja, a raiz dessa função aqui é 1, por isso que deu isso aqui, ó. A conta que eu fiz foi o que foi feito aqui em cima. Então essa aqui é a raiz dessa função aqui, ó. Ou seja, o valor de x que zera ela. Isso significa que se eu vou substituir aqui, ó, no lugar desse x colocar 1, que foi o que eu achei o valor de x aqui, ó, eu tenho que dar 0. Ó, 2 vezes x, 2 vezes 1, menos 2. Então 2 vezes 1, 2, menos 2, 0. Tá? As raízes da função sempre anulam a função, sempre dá 0. Se não acontecer isso, ou você está fazendo a conta errada, ou aquele valor não é a raiz, tá? Um detalhezinho. Vamos supor que pede para estudar a nossa função aqui, olha. E também dessa, tá? Vou botar duas aqui rápida, só para vocês ficarem safo. Obviamente, tá claro que são duas funções diferentes, tá? Deixa eu até de g de x isso daqui, ó. Tá? G de x. F de x tem que achar a raiz. Eu quero estudar a função dela para achar a raiz. Para estudar a função dela, eu tenho que achar a raiz. Então a raiz dessa função aqui é 1. Por quê? Como eu tenho que igualar ela a 0, então a x menos 1 é igual a 0. Então x é igual a 1. Aí eu já sei que a raiz é essa. Eu vou lá, faço a retazinha ao x. O ponto onde a raiz que ela vai atravessar aqui, ó, em cima. Eu sei que a inclinação é para cá, por quê, gente? Porque o coeficiente dela está aqui, ó, não aparece, mas tem 1 aqui. O 1 ele é maior do que 0. Então, esse 1 ele é o A, maior do que 0. Então, a reta é tombada para o lado direito. E ela é crescente para a direita da raiz. Ela é crescente. Ela é também isso, tá? Crescente. Ela é uma função crescente, na verdade. Porque o A maior que 0 já te garante isso. Então, o sinal positivo dela é a direita da raiz, que a raiz está aqui, a raiz é 1. A direita da raiz é sinal positivo e a esquerda é sinal negativo. Tá? Aí, isso aqui é uma função, isso aqui já foi. Vou estudar isso daqui agora. Eu vou igualar ela a 0 para achar a raiz dela, porque eu só tenho como conseguir ler os sinais delas achando a raiz dela. Então, menos x mais 1, aí, resolvendo essa equação, menos x igual a menos 1. Se tem menos dos dois lados, eu multiplico os dois lados por menos 1. Né? Eu posso multiplicar por menos 1, que aí vira positivo os dois lados, tá? Isso aqui é propriedade matemática. Eu posso chegar aqui e multiplicar por menos 1 aqui. E multiplicar aqui por menos 1. Aí eu tenho menos 1 vezes menos x, x. Menos 1 vezes menos 1, 1. Tá? Eu fiz a mesma coisa nos dois lados da balança. Permanece o mesmo peso, tá? Balança mandatária, né? Uma balança mecânica estar igual, né? Se o pratinho ficar na mesma direção do outro, ficar paralelo, tem que estar com o mesmo peso. Então, se você botar 1 kg de um lado, tem que botar 1 kg do outro, porque senão descompensa, a igualdade não seria verdadeira. Aí, aqui, o que eu teria aqui, gente? Fazer a reta x aqui, e aonde a raiz da função aqui é 1, é essa que eu achei, e ver a inclinação na reta pela inclinação, o coeficiente aqui é negativo, tá? Aqui é menos 1. Só que menos 1 é menor do que 0. Então a reta passa aqui, ó, ó. E é positivo à esquerda agora da raiz e negativo à direita da raiz. Tá? Isso, gente, tudo que eu tô falando aqui tem que aprender para poder conseguir fazer estudar o sinal da função, tá? Então, como a gente monta a grade, parece simples, mas tem aluno que às vezes se perde. Não apenas na montagem, que o desenho até é mais prático, mas na hora de estudar o sinal. Vamos lá. Montando a grade de leitura do estudo dos sinais de função. Aqui tem um exemplo. Estude o sinal da função f de x é igual a x menos 2
multiplicado por x mais 1. Gente, a primeira coisa que você faz aqui, deixa eu só, para minha tela não tapar vocês, tirar um pouco para o lado aqui, nem tanto também, né? Acho que dá para vocês verem agora. Primeira coisa, separa, chama isso aqui de uma reta, isso aqui de outra, de funções diferentes. Então, dá um nome qualquer diferente da f de x, que a f de x já é ela completa. Eu vou chamar isso aqui de g de x, tá? Multiplicado por essa aqui que é h de x, tá? Eu vou pegar as separadinhas para ver que são raízes delas. Então, a raiz de g de x, eu vou fazer g de x igual a zero. Então, seria eu fazer a mesma coisa que fazer x menos 2 igual a zero, correto? Então, aqui eu tenho x igual a 2. Isso aqui é a raiz da g de x, tá? Então, se eu fosse pegar aqui para fazer aquela negócio de inclinação, eu ia olhar primeiro para aqui, para o a dela, que é 1, é positivo, então a inclinação dela seria para o lado direito, tá? Aqui é a raiz do 2, e sinal positivo à direita da raiz, e negativo à esquerda da raiz. Muito bem. Agora, eu vou fazer isso com h de x, tá bom? Vou separar aqui. H de x também, para achar a raiz tem que igualar a zero. Isso significa fazer o quê? Menos x mais 1 igual a zero. Tá, resolvendo isso aqui eu tenho que menos x é igual a menos 1. Só que a gente já viu ali em cima um exemplo que isso aqui é x igual a 1, né? Porque menos dos dois lados vale mais dos dois lados. Então já sei que a raiz é 1 dessa aqui. Eu vou traçar essa. Aí, olha, repare que eu quero ver a inclinação dela aqui, ó. O a aqui é menos 1. Menos 1 é menor do que zero. Então já sei que ela vai tombar para o lado esquerdo, que ela é uma função decrescente. Essa é crescente, essa primeira aqui, a g de x é crescente e a h de x é decrescente. Com isso, ela vai ser mais, a raiz dela vai ser aqui, nesse ponto, né, onde cortou o x. E ela vai ser mais para o lado esquerdo da raiz, né, e menos, né, negativo à direita, o contrário da outra, né. Bom, fazendo isso, sabendo disso agora, na grade que você pode desenhar, não precisa ser um desenhista, aqui eu fiz no computador, mas pode fazer isso no lápis, até sem régua, desde que não fica muito feio. Gente, desculpa alguns gritos que vocês vão ouvir da minha criança aqui, tá? Então aqui eu tenho, eu vou botar aqui g de x, para fazer a leitura nessa linha. Vou botar aqui h de x, para fazer a leitura nessa linha aqui. Eu vou passar essa leitura que está aqui nesse e nesse, eu vou passar para as linhas aqui, só isso, gente. Lembrando que ela, na verdade, o resultado que eu quero é da combinação, multiplicação, o produto delas duas aqui, ó, que é a f de x, na verdade, tá? Por isso aqui embaixo, a linha de baixo, tem que ser o resultado disso. Eu vou e faço aqui, aonde a raiz de uma, eu boto aqui a raiz e na ordem certa, né? Ó, o 1 primeiro, depois o 2. E faço uma linha exatamente, uma linha vertical onde está as raízes delas. Ó. Beleza, agora o que eu faço? Eu vou por parte, primeiro fazer a leitura da linha da g de x, tá? Aonde é a raiz da g de x? Ó? Eu já sei que é aqui, ó. A raiz da g de x é em 2, então a raiz dela é aqui. Aqui ela vai ser nula aqui, vai dar zero aqui. Então eu pinto a bolinha aqui, eu sei que aqui é um zero dela, bolinha pintada. Do lado dessa raiz, ao lado direito, são valores positivo e esquerdo negativo toda a vida. Agora eu faço a mesma para de baixo. H de x, onde é a raiz dela? Ó, vindo aqui em cima, a raiz dela é aqui em 1. Então h de x é zero aqui. Eu vou pintar a bolinha porque pode valer, nos dois casos ela pode dar zero ali em cima. Vai ter situações, de exemplo, que eu vou ter que deixar a bolinha onde der zero aberta, porque vai depender do domínio da função, tá? Voltando aqui, essa aqui, ó, a raiz dela é no 1, que é o contrário, a esquerda da raiz é negativo, que é a decrescente, né? E a direita da desculpa, falei errado. A direita da raiz é negativo e a esquerda é positivo, porque ela é decrescente. Agora a gente vai fazer a leitura de sinais aqui, ó, dessa linha com essa aqui. Aqui a gente vai botar o total, o resultado. Menos com menos. Aliás, desculpa, menos com mais, menos. Então aqui é menos, 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 menos. Aí eu desço esse zero para cá também. E pinto bolinha nele, porque aqui pode assumir esse valor.
Agora que é menos com menos, sim. Agora é mais no meio aqui, ó. Desce a bolinha pra cá, que é o segundo zero, né? E mais com menos, menos. Pra cá, menos. Bom, e agora? Bom, aqui só está pedindo para fazer a leitura para estudar o sinal da função, né? Então, a gente já sabe onde ela é zero, sabe onde ela é negativa e onde é positiva. Ó, a função f de x, outra falando agora da função f de x, tá, gente? Olha, essa função completa, tá? A gente separou em duas para fazer a leitura do sinal, que é mais fácil. Mas agora, o resultado aqui dessa terceira linha tem a ver com f de x completa. Então, aqui em 1 e aqui em 2, f de x é zero, tá? Porque aqui são as raízes dela, tá? Nesse intervalo no meio aqui, a gente tem f de x nesse intervalo maior que zero, porque é positivo, né? Em compensação, para cá, a gente tem f de x menor do que zero, e aqui tem f de x menor do que zero também. Tá. O que a gente vai ter que fazer? Explicar isso de maneira mais entendível, né? Na verdade aqui eu botei errado, tá? Eu botei menor do que zero aqui. Deixa eu consertar. Desculpem o equívoco. Mas vocês têm que ter cuidado com isso, tá? Porque se acontece com professores, acontece com aluno também. Tá? Maior do que zero. Não. Tô doido. É menor mesmo aqui, tá? Isso é maior aqui no meio, olha. Bom, o que vai acontecer agora, gente? Você vai ter que escrever isso de uma forma mais elegante para o seu professor. Vai pontuando, por exemplo. Eu vou fazer aqui. Separar aqui para fazer aqui. F de x igual a zero. Em x igual a 2. E x igual a 1. Pode trocar a ordem se quiser, né? Não tem problema, não está errado não. F de x menor do que zero. Botei em para botar se também, tá? Se é x menor do que 1, né? Porque seria esse intervalo aqui para cá, ó. X menor do que 1. Ou x maior do que 2. Que aí seria essa parte aqui para cá, ó. Entendeu? Que você pode colocar também. F de x maior do que zero. Se x estiver entre 1, né? E 2, tá? Se x entre 1 e 2. Tá? Tá respondido. Tá feito o estudo sinal. Tá bom? Agora, tem livro que gosta de... O professor gosta daquela respostazinha mais... né? Tipo assim... Aqui onde eu botei isso aqui, tem livro que vai te pedir para botar assim, ó, o professor, tipo assim, f de x igual a zero, x tal que x, né, tal que x pertence a R, tal que x é igual a 1, ou x igual a 2. Aí, isso aqui é uma resposta. X menor do que zero, se x for tal, se x pertence a R, tal que x for menor do que 1 ou x maior do que 2. Aí, o outro item, o último, fx maior do que zero, se x pertence a R, né, número reais, tal que o x esteja entre 1 e 2, tá?
Beleza? Agora vamos fazer uma inequação. Que a inequação, ela não vem pedindo para você estudar o sinal, tá? Ela vai pedir para você, né? Pode até vir pedindo, mas normalmente vai ser, enquanto o conjunto de solução dessa inequação aqui, bom, o conjunto de solução dela é você definir o que ela está pedindo. Aqui está falando que é maior, aqui ela está dizendo aqui pra gente que x menos 1 sobre x menos 3 é maior ou igual a zero. Então a gente tem que achar a solução para que isso seja verdade. Isso é uma coisa, a gente vai fazer estudo de sinais também. O que a gente faz? A gente chama essa parte aqui de outro nome, botar g de x, e essa aqui de h de x. Tá? Então a gente vai armar o que? G de x sobre h de x maior ou igual a zero. Tem que ter o cuidado que aqui no denominador pode dar zero não, tá? Mas vamos achar as raízes de... Vamos encontrar a raiz de g de x, tá? G de x igual a zero. Aí eu tentar fazer com que x menos 1 seja igual a zero, então x é igual a 1. Isso é a raiz de g de x. A raiz de h de x, aí eu igualar h de x a zero, é a mesma coisa fazer x menos 3 igual a zero. Então x igual a 3. Eu tenho as duas raízes aqui. Eu vou analisar aqui. Ó, aqui a raiz dela é aqui no 1. Vou ver qual a inclinação dela. Bom, dá para eu saber que a inclinação das duas é para a direita, porque as duas são crescentes. Então, vai passar assim, vai ser positivo à direita da raiz e negativo à esquerda. Da mesma forma aqui, aí outra coisa, aqui nessa, onde é a raiz, eu posso pintar de preto, bolinha pretinha aqui, que pode assumir valor 1 aqui tranquilo. Nessa aqui, olha, a raiz aqui deixar a bolinha aberta no 3, que é a raiz. Por quê? Porque essa função, ela não vai poder assumir esse valor 3. Porque se ela assumir o valor 3 aqui, quando x for 3, aqui embaixo do denominador o x vai ser 3. Então 3 menos 3, 0. Aí eu vou ter 0 no denominador. Ficaria assim, quer ver? Substituir tudo por 3, onde é x, olha. 3 menos 1 em cima, porque aqui tem x menos 1. Então se o x valer 3, né, no momento, lá em cima vai ser 3 menos 1 e embaixo vai ser 3 menos 3. Ah, peraí, aqui tá debaixo da minha telinha, vocês não estão vendo não. Tá aparecendo eu para vocês, né? Voltando aqui, substituindo aqui, quando x for 3, mostrando por que não pode ser 3 nesse caso. Não pode dar 0 por baixo no denominador. Aí aqui embaixo, onde é x menos 3, vai ser 3, né? No momento vai dar x menos 3 se assumir x igual a 3. Aí o que eu teria? Lá em cima eu teria 3 menos 1, 2, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum em cima. Só que eu teria 3 menos 3 embaixo, 0. Repare que isso aqui você não se divide por 0, não está definido. Não pode, tá? Nos números reais se divide por 0. Então, por isso tem a bolinha aberta. A bolinha aberta está dizendo que você não está deixando esse x em momento nenhum ser 3. Ele pode ser depois de 3 ou antes de 3, mas 3 ele não pode. Ele pode ser 1. Isso aqui pode dar 0 apenas quando x for igual a 1, porque aí vai dar 0 em cima. O 0 lá em cima pode. 1 menos 1, 0, vai ficar 0 dividido por exemplo, por menos 2 vai ficar de boa. Mas dando 0 no denominador não pode. Tá? Por isso está aberta essa bolinha aqui. Então vai ser positivo para cá também igual a outra, porque ela também é uma função crescente. Estou falando que a função crescente os pedaços, né? Que eu separei, a gente separou em a função... Separamos esse caso aqui, né? Essa inequação. Deixa eu chamar dessa inequação de função, porque poderia ser função também, você teria resolvido da mesma forma, tá? Essa aqui, no caso, esse exemplo é de uma pura equação. Eu nem precisaria estar falando função, porque ali está falando, né, em equação direta, porém, ela pode vir em forma de função e você vai resolver da mesma forma, tá? Então, a diferença não muda, só no tratamento. Mas o jeito é a mesma coisa, tem raiz e tudo mais. Então, vamos lá, vamos fazer a leitura dessa inequação. Aí você faz a tabela, desenha a tabela aí. Então aqui eu tenho x menos 1 aqui. X menos 2. Ah, eu posso botar... Eu estou botando isso aqui. Tá? E aqui eu poderia botar o quê? X menos 1 aqui, x menos 2 aqui, que é
leitura das três. Mas eu poderia colocar também aqui, ó, g de x, h de x, depois g de x sobre h de x, tá? Eu ia achar uma coisa pra cá. Que lá, eu quero que vocês entendam, vamos lá, voltar. Porque lá em cima eu usei, ó, aqui eu usei o nome que eu dei pra elas, pra cada uma delas, g de x e h de x. Mas eu poderia ter usado também o x menos 2 aqui no lugar de g de x e menos x mais 1 no lugar de h de x. E depois aqui na hora que fizesse g de x vezes h de x seria a mesma coisa aqui, x menos 2 vezes menos x mais 1. Isso não muda, gente, o que você tem que fazer na conta não, tá? Então eu vou deixar isso aqui, como está aqui, porque vocês têm que se acostumar com isso também. Então pega um livro que vai pegar livro, o professor que vai botar como está aqui e outros não. Vamos ver a raiz deles. Desculpa a tortura aí, tá? A tortura no sentido de estar torto. No meu vocabulário. Vamos lá. Aqui eu tenho raiz 1 e tem raiz 2 aqui. Eu fazendo essa linha aqui, primeira linha da x menos 1, a raiz dela é essa. Ela aqui é zero, da função é aqui. E posso pintar a bolinha, porque aqui ela pode ser zero, porque seria zero em cima, não é isso? Não tem problema nenhum. Vamos verificar, para não ter problema. Isso, em cima lá pode ser zero. Ah, essa raiz aqui é 3, tá? A outra. A outra aqui é 3. Bom, aí nessa primeira linha, que a raiz dela é 1, a gente viu ela também é a função crescente, à direita dela os valores são positivos e à esquerda da raiz negativa. Na x menos 2, que é a segunda linha, na verdade não é nem menos 2, é 3, né? Porque senão não vai ser raiz aqui, o que escrevi errado. X menos 3, x menos 3. Aí, eu vou ter o que? A raiz daqui, dessa, só que essa bolinha aberta aqui, ó, não pode assumir zero, bolinha aberta. Mas ela é crescente, né? Então, positiva à direita da raiz, positiva à direita da raiz e negativa à esquerda da raiz. Agora vamos combinar sinais aqui para ver, das duas linhas, para ver o resultado vai ficar aqui, porque aqui a função lá é essa, ó. Então vamos lá, nessa coluna aqui vai dar o que? Vai dar mais, né? E esse zero aqui pode descer para cá, pintadinho, que pode assumir 1. Aqui vai dar negativo. Esse zero aqui não pode ser pintado dentro, porque não pode assumir esse valor. E mais que mais dá mais, aqui vai dar mais nessa coluna. Olha, gente, deu mais nessa coluna, na primeira coluna, porque eu combinei o sinal dessa linha com essa. Menos dá mais, botei aqui. Nessa coluna do meio, deu menos aqui, por quê? Porque mais com menos, deu menos. A terceira coluna deu mais com mais, tá? Agora, a função quer saber, eu botei aqui em vermelho para indicar que é isso que a gente precisa também, que é o que está na função lá em cima, que pede para solução para ela. A solução para ela só vale aonde é maior ou igual a zero. Bom, qual o intervalo que é maior ou igual a zero, gente? Maior ou igual a zero a gente só tem. Primeiro, maior ou igual tem aqui, daqui para cá, ó, eu tenho aqui e pro lado negativo. Ou aqui tem que ser aberto, tá? Não pode ser colchete. Aqui eu botei colchete, porque se vocês se lembram ou já aprenderam, colchete quer dizer que está incluindo também, se não me parece que está incluindo esse ponto. Bolinha pintada dentro. Só que aqui quando eu deixo aberto aqui, eu posso botar o 3, mas eu não posso botar colchete aqui, porque aqui não está assumindo esse valor que está aqui, o 3 na raiz, porque não pode zerar no denominador, né? Bom, então minha resposta é esse valor daqui para cá, infinitamente, né? E daqui para cá, infinitamente. Então, se for responder isso aqui, x x pertence a R, x pertence a R, tal que x é menor ou igual a 1 ou x maior que 3. Tá? Esses valores aqui são o x com essas características aqui, com essa propriedade, é a solução
dessa equação que a gente acabou de fazer, essa equação aqui, ó, tá? E é isso. Eu peço, né, se tiverem com dúvida aí, vocês voltem o vídeo, tá bom? Mas estudem. Eu vou só limpar aqui, ó, para ficar bonitinho pra vocês, ó. Essa foi a equação que eu agora, tá bom? Fique com Deus, muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser.